bom dia, pessoal. Vamos iniciar já então, gente? A gente vai para o capítulo 16. Por que a gente vai pular aí alguns capítulos? Eu mencionei para vocês... Por isso, então, começaremos o capítulo 16. Então, já abram aí, gente, é a página 192. Estejam sempre com o livro, tá? Para acompanhar. A gente só vai ver essas duas páginas hoje, porque é só uma introdução sobre o assunto que eu vou dar para vocês. E aí a gente pode fazer juntos as questões da página 194. Gente, eu não tenho imagens para mostrar para vocês aqui em tela, mas aí vocês podem olhar as imagens que estão no livro. Tem várias, né? Tem a carinha dos tio ali, né? Que fazem parte da história da genética e algumas outras coisas. Então, nessa parte aqui, a gente só vai ver a história mesmo, né? Como que foi se desenvolvendo. Claro que isso aqui é um resumo bem resumido, tá, gente? Assim, a história da genética, ela é enorme. Ela tem muitas outras pessoas, né? Que ajudaram aí a criar esse termo, a estudar essa coisa chamada genética. Mas esses aqui são os nomes, digamos, mais populares, né? Que foram, que deram passos maiores para esse estudo aqui. Então, veja bem, ela é um estudo bem recente, tá? Ela surgiu no século XX, então veja como ela é recente, ela é nova, né? Querendo ou não, ela é uma coisa muito nova, muito recente. Começou com um tiozinho chamado Hipócrates, que aqui no caso não tá a foto dele, porque, né? Era muito nos tempos passados, só que o Hipócrates, ele já dizia que os filhos herdavam algumas características dos pais, né? Tipo a cor da pele, a cor dos olhos, e enfim, através de algumas partículas. Então ele já tinha essa ideia de que alguma coisa era herdada. Mas, como era muito distante ainda, né? Era uma coisa muito recente, ele não fez tantas pesquisas a respeito. Depois daí veio Aristóteles, que dizia que a questão de passar algo para os filhos, né? Algo hereditário, era só o pai que fazia, né? Então, essa coisa assim na cabeça do pessoal de que as mulheres não tinham nada a ver com reprodução, não tinham nada a ver com os filhos, a não ser gerar, tipo, incubar, né, digamos, o filho, era muito predominante, né, naquela época lá. Então, é o pai aqui que é o cara. A mulher é só para guardar a criança, não tem nada a ver. Então, eles diziam que o líquido seminal que continha as características que a criança ia ter, né? Era responsável por transmitir as coisas para os seus descendentes. Isso permaneceu por muito tempo, até chegou um carinha chamado Regnier de Graaf. Esse daqui também não tem foto dele, porque daí é muito lá atrás, né? Ele começou a estudar alguns animais em época de reprodução e ele percebeu daí que as fêmeas desses animais tinham os ovários. Aí ele viu que as mulheres, né, as fêmeas de todos os bichos, tinham sim participação na produção de um novo ser. Né? Não era só o homem que ia lá e produzia a criatura. Né? A mulher participava sim, então ela também deveria participar na questão de hereditariedade. Né? Também ia aí alguma coisa da mulher para os descendentes. E aí, a partir disso, várias teorias foram sendo idealizadas, até que aí a gente chegou nessa coisinha que vocês estão vendo na página 192. É esse desenho que vocês estão vendo ali. Tem uma foto da fecundação do óvulo, né? E do lado tem um desenho. Isso aqui, gente, foi a primeira ideia que os cientistas tiveram do que seria algo hereditário. Eles chamaram isso aqui de homúnculo, que literalmente significa homem em miniatura. E eles acreditavam que esse homúnculo estava dentro de todas as células sexuais, ou seja, espermatozoide e óvulo. Tá? Então, esse homúnculo estava dentro do espermatozoide e do óvulo, né? E aí é um homenzinho em miniatura que iria surgir depois, né? E ser gerado ali no ventre da mulher.
Então ele já era completo no caso, e depois ele só crescia. Era isso que eles acreditavam. Lembrando, gente, tem uma mente aberta, tá? Com relação. Às vezes a gente vai olhar assim, nossa, que troço esquisito, né? Estranho. Mas é que pensem, né, nas condições que eles tinham no passado. Tudo surge com hipóteses, né? Tudo surge com ideias para depois ir se comprovando, né? E os estudos foram sendo feitos e aí eles viram que não era bem assim. Enfim, então assim, nossa, que ideia esquisita. Mas para a época fazia sentido, querendo ou não. Aí, quando surgiu o microscópio, então veja, não tinha nem microscópio na época para eles poderem fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas daí, quando surgiu, eles viram que nada a ver isso aqui, né? Então, ninguém mais acreditava no tal do homúnculo, depois que começaram a fazer mais pesquisas com o microscópio, porque daí eles viram que não tinha mesmo, não tinha dentro do óvulo, não tinha nada disso aqui, nem dentro do espermatozoide. Daí eles caiu por terra essa historinha aqui. E aí a gente começa aí com os nomes da galera que fez pesquisa um pouco mais aprofundada. Lembrando, pode parecer meio esquisitas as teorias deles no início, né, as ideias, mas depois tudo começa a tomar forma. E se não fosse esses caras no passado já querendo pesquisar sobre isso, não tinha o que a gente tem hoje. Então, o primeiro tio aqui é o Gaspar Frederick Wolff, é o de baixo, tá? É o tiozinho que está embaixo. Tá escrito ali, é o Gaspar Wolff. E o outro aqui, o Carl Ernst Beer, eles propuseram essa teoria aqui, que é a teoria da epigênese. Basicamente, eles diziam que o ser, né, o novo ser, ele era formado pela combinação dos componentes masculinos e femininos. Então, aqui eles já, aqui já está um pouquinho mais certo, né, o negócio. Então, combinava um pedacinho, digamos, do pai e um pedacinho da mãe. Já começou a criar-se uma luz aqui no fim do túnel. Então, eles tinham essa ideia de que a combinação dos componentes masculinos e femininos iria formar um ser novo. Só que eles não sabiam explicar como é que isso acontecia. Eles, a gente acha que isso é assim que acontece, que tem que unir os dois, mas a gente não sabe como é que isso acontece. Tá bom. Aí, esses pensamentos deles foram muito importantes para formar novos conceitos depois. Daí chegou esse tio aqui, ó, o Lamarck. Lamarck, já comentei com vocês sobre esse cara aqui. Ele propôs a teoria da herança dos caracteres adquiridos, que é basicamente o quê? Ele dizia que os seres iriam adquirindo algumas variações para se adaptar, só se eles usavam um órgão ou não, ou não usavam. Então, digamos, se eu usei muito aquele órgão, se eu usei muito aquele membro, enfim, ele vai meio que evoluir para algo um pouco melhor. Agora, se eu não usei, esse membro ele vai ser lançado fora e não vai vir na próxima geração. Por exemplo, ele dizia que se eu não usasse muito, é só um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Se eu não usasse muito meu braço direito, o meu filho nasceria sem o braço direito, porque daí entenderia-se que, como eu não usei muito, não precisa, né, desse membro, não precisa desse braço. Então, meu filhinho, na minha próxima geração, não vai ter o tal do braço. Tipo assim, né? Claro que essa teoria, depois de pouco tempo, foi-se embora, porque eles perceberam que, nossa, nada a ver, né? O cara tá lá, ele usou os dois olhos e a criança nasceu com a olha, digamos, né? Ou nasceu cega. E não teve nada a ver, né? Nenhum dos pais, os dois pais tinham os olhos, tudo bonitinho, eles começou a verificar depois de um tempo que essa teoria não fazia muito sentido, realmente, né? Depois que vai passando muito tempo, a gente vê que realmente não tem muito a ver isso aqui. Então, a teoria foi-se embora. A teoria do pobre do Lamarck. Mas daí veio o tiozinho também extremamente conhecido, esse vovozinho aqui, com esse chapeuzinho muito simpático, que vocês conhecem bastante, foi o Charles Darwin. Gente, não tenho preconceito com Charles Darwin, tá? Charles Darwin, querendo ou não, ele foi muito importante aí para novas pesquisas serem feitas, tá? Ele tinha uma opinião, ele tinha ele estudou e o que ele criou ali como teoria era algo que, enfim, ele conseguiu visualizar ali por ele e, enfim, ele achava que era aquilo ali mesmo. Então, não tem preconceito com ele, tá, gente? A época que ele viveu criou o estilo do Charles Darwin, mas ele foi muito importante para vários outros estudos e pesquisas, tá? Então, ele veio com a teoria da pangênese,
que afirmava que todos os órgãos de um ser vivo, todos eles, produziam pequenas cópias de si mesmo. Então, assim, era um órgão, o órgão produzia um mini órgão. Assim que você fosse se reproduzir, né? Todos os órgãos iriam produzir um mini de si mesmo. Então, o meu pulmãozinho, ele criava um pulmãozinho pequenininho. Meu rim criava um rinzinho pequenininho. E assim ia indo. E aí era colocado tudo lá nos gametas, né? E aí se juntava com a outra, né, o outro gameta lá, né, da mulher ou do homem, para criar um novo ser vivo. Juntava-se todos, né, então todos os órgãos, e criava um novo ser vivo. Então, era isso que ele achava que acontecia. Mas graças a Deus ele estava errado. De novo, né, coitadinho. Mas fazia sentido muito na cabeça dele, né? Gente, ninguém sabia até agora como que se dava a transmissão dos genes, como que se dava a transmissão de características de pai para filho. E ele disse, olha, gente, eu acho que deve ser assim, né? Os órgãos vão produzir mini-órgãos. Sabe, assim, eu não consigo pensar em outra coisa, não estou conseguindo fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, eu creio que seja assim. Então, assim, os caras tinham uma imaginação extremamente fértil, né? Tem que ter, para ser cientista, eu acho que tem que ter uma imaginação extremamente fértil aí para poder, né, criar algumas ideias e algumas hipóteses. Essa foi a de Darwin. Aí, galera, chegou o nosso querido, ele é considerado o pai da genética, porque ele foi o primeiro cara que realmente foi lá e colocou a mão na massa para poder ter algo mais concreto, que é aquele lá em cima, de óculos, bonito, o Mendel. Esse é um nome que vocês vão ouvir bastante aí, quando vocês forem estudar genética nos próximos anos da vida de vocês. Esse tio aqui, ele, como eu falei, colocou a mão na massa. Esse tio, ele nem era cientista, para começar. Ele era um monge, tá? Um padre, o que vocês queiram chamar. E aí ele vivia num mosteiro. E ele era o jardineiro do mosteiro. E aí ele começou a observar algumas coisas nas plantinhas que ele cuidava, especialmente em ervilhas, tá? Esse aqui é o tio das ervilhas. Como as ervilhas eram plantas que cresciam muito rápido, enfim, ele conseguia analisar algumas coisas nelas, né? Então ele olhava assim, nossa, as ervilhas amarelas só dão ervilhas amarelas, as verdes só dão ervilhas verdes. E daí ele começou a concatenar ali umas ideias. Ele olhou assim, o que será que acontece se eu unir uma ervilha verde com uma amarela? Vamos ver? Aí ele pegou, porque assim, gente, as ervilhas, se eu não me engano, são plantinhas hermafroditas. Elas têm o órgão genital feminino e masculino na mesma planta, né, na mesma flor. E aí, geralmente, quando ela dá assim ali o fruto e a flor, enfim, ela mesma se poliniza. Então, assim, digamos que seja uma ervilha com a florzinha amarela, ela mesma vai se polinizar, acho que é assim que fala, e vai gerar outras amarelas, né? Então, não vai vir pólen de outra flor ali naquela florzinha para poder germinar outra. Então, ele mesmo teve que pegar e fazer isso, né? Ele pegou o pólen de uma e colocou na outra para poder gerar coisas diferentes, né? Ele pensou, vamos ver, de repente dá um troço diferenciado aqui. Foi isso que ele fez. Mas ele não fez só com as plantinhas verdes e amarelas. Ele também fez com aquelas que davam ervilhas lisas e ervilhas mais enrugadinhas. Pegou, juntou as duas. E ele também fez com ervilhas que eram plantinhas um pouco mais altas, com as que eram plantinhas um pouco mais baixas. Ele pegou e uniu essas também. E aí ele foi verificando algumas curiosidades. Então ele foi cruzando, e ele percebia que quando dava, por exemplo, as descendentes das amarelas com as verdes, ele percebia que saía, deixa eu ver só se era mais verde do que amarela, era mais amarelas. Ele percebia que saía, por exemplo, dava 4 plantinhas, tá? Um exemplo. Deu 4 plantinhas, 3 dessas eram amarelas e uma dessas saía verde. Aí ele já ficou, oh mãe, o que eu fiz? Olha só, saiu amarela, mas saiu uma verde. Que interessante. Aí ele pegava essas 4, cruzava entre si e aí já saía coisas diferentes. Digamos que saísse assim 2 amarelas e 2 verdes e ele foi assim, nossa,
que interessante, né? Aquele verde lá do primeiro casal de plantas que eu peguei ainda está aparecendo em algumas plantas filhas, né? Que foi o que ele chamou, né? As plantas filhas, as plantas mães, algo assim que ele falou. Geração 1, geração 2, geração 3 de filhos. E ele foi cruzando, e a mesma coisa ele foi percebendo nas outras, né? Das outras características, plantas baixas, plantas altas e assim por diante. Num primeiro momento, quando esses dois primeiros casais de plantas, né? Deu seus filhos ali de plantas, ele observou que só tinha amarelinhas. Daí ele pensou assim, mas que estranho, né? Eu cruzei uma verde com uma amarela, saiu só amarela. Vamos ver o que acontece se eu cruzar agora essas filhas aqui entre si, todas essas amarelas. E daí que começou a surgir as verdes do nada. E ele ficou intrigado com isso. Ele pensou, nossa, mas assim, eu cruzei uma verde e uma amarela, deu só amarela. Quando eu cruzei essas amarelas, surgiu algumas verdes. E ele ficou, mas como assim? Quer dizer, então, que aquela alguma coisa, não chamavam de gene ainda, né? Quer dizer que aquela característica lá de cor verde foi passada de geração em geração até aparecer de novo aqui, nessas plantas. E aí ele foi cruzando, ele foi vendo, e ele chegou a algumas conclusões. Ele disse que precisavam existir alguns fatores genéticos que iam determinar as características dos indivíduos. E esses fatores genéticos é o que a gente chama hoje de gene. Claro que não foi ele que deu esse nome, né? Mas vejam, ele começou ali uma revolução. E os genes depois, eles foram estudados durante muito tempo sem nem saber o que eles eram. Estudaram, ninguém sabia o que era aquilo lá. Até que depois, claro, depois de muito tempo trabalhando, os caras foram descobrindo e aí deram o nome de gene. Só que assim, gente, essa experiência que o Mendel fez lá, ele fez solito, tá? E ele, claro, escreveu isso. Só que ficou esquecido, já que ele, né, ele não era cientista, ele não era nada ali no mundo científico e acadêmico, né? E o pessoal esqueceu do trabalho dele por muito tempo. E aí, só no século XX é que todo esse trabalho começou a ser revisado de novo e esse trabalho pôde, então, fornecer muitas coisas úteis e básicas para a genética que a gente conhece hoje. Então, por isso que eu disse que a genética ela é recente, tá? Por isso que foi só no século XX que o pessoal começou a retomar esses estudos e começar algo de verdade, porque até então não se tinha nada comprovado. Só se tinham ideias, sabe? Só eram hipóteses que o pessoal começou a demonstrar ali. Não, aí tinha um homúnculo, daí eram os órgãos pequenos lá de cada órgão, não sei o quê, e ninguém nunca fazia nada. Todo mundo só dizia os troços e ficava por isso mesmo. Ninguém ia fazer alguma coisa. Daí o único que foi lá e fez um trabalho prático e viu as coisas por si mesmo, deixaram o cara esquecido lá, né? Sempre acontece isso com os coitados dos cientistas que fazem alguma coisa, né? Depois que o cara morre, que vai embora, ou enfim, aí que eles falam, nossa, realmente ele estava certo. Sempre assim que acontece, né? Coitadinho do Mendel, foi esquecido, ninguém deu bola pro trabalho dele, diziam, o cara louco lá mexendo com ervilha, por favor. Enfim, depois viram que o cara estava realmente correto em tudo que ele fez. E claro, eles devem ter refeito as pesquisas, refeito todo esse negócio aí com as plantas, eles devem ter feito coisa até com bichos, para poder criar mais hipóteses e confirmando teorias aos poucos. E aí, gente, nós temos esse tiozinho aqui de baixo, que parece um ser muito estranho, né? Com essa risada maléfica aqui, esse sorriso estranho. Aqui diz assim, ó, que a estrutura do gene era desconhecida até a metade do século XX. Daí, lá na década de 1950, se descobriu que ele é composto de DNA. 1950. Gente, isso aqui é extremamente recente. É muito recente isso aqui. Isso aqui, os avós de vocês, né? Quem tem os vozinhos aí, os vozinhos de vocês viviam nessa época. Não é tão tarde assim. Isso aqui é recentíssimo. Recém nessa época que descobriu-se, então, o DNA. E aí esse cara aqui, o Francis Crick, ele e mais um cara, que não tá aqui a foto dele, não sei porquê, mas tudo bem, ele e o James Watson propuseram um modelo para a molécula de DNA. E esse modelo de molécula de DNA é aceito e estudado até hoje, até os dias atuais, que é aquele modelo que vocês estão vendo na página 192, lá colorido, que tem essas duplas hélices ali com aqueles risquinhos dentro,
que chamam de escadinha, e a gente já vai entender isso em outras aulas, a gente vai entender toda essa molécula e o que é essas coisas, enfim. Então foram eles que propuseram isso aqui. Vejam a imaginação dos caras para criar isso aqui, né? Porque, gente, não dá para ver direitinho, assim, um DNA. Na época, pelo menos, ali não se tinha talvez um microscópio tão bom quanto se tem hoje para poder ver uma molécula de DNA bonita desse jeito. E eles propuseram esse modelo aqui de forma mais didática para o pessoal estudar. Então, olha, acertaram, pelo menos alguém acertou aí, né? Muito bonito, inclusive. Apesar dessa cara de maníaco aqui, o cara, né, pensou uma coisinha bem organizadinha e bonita para se estudar. Então, vejam, depois disso, só foi aumentando os estudos com relação à hereditariedade e até hoje se descobre coisas com relação a isso e com relação à genética. Tem muita coisa para estudar. Mas vamos encerrar aqui agora, gente. Vamos para a página 194. Tem 5 questões e eu vou fazer junto com vocês agora. Vou compartilhar minha tela para eu poder ir botando as respostas aqui. Vão copiando, tá? Por incrível que pareça, a invenção do microscópio reforçou, nos séculos 17 e 18, a ideia do homúnculo no espermatozoide. Como essa ideia científica pode ser explicada? Gente, claro que depois que eles foram estudando cada vez mais, eles viram que não tinha o tal do homúnculo. Mas, num primeiro momento, eles acharam que era isso mesmo, que acontecia. Então, como que essa ideia pode ser explicada? Como os espermatozoides, eles são eliminados, eles podiam ser observados facilmente, né? Só que os óvulos já não podiam ser observados facilmente. Os óvulos já não são eliminados, né? Então, por isso que eles acharam que tinha o tal do homúnculo lá dentro do espermatozoide. Vou colocar aqui. Aí essa última parte aqui, ó, o que pensamos influencia o que vemos. Eles estavam tão certos que tinha esse homúnculo que eles meio que enxergavam o homúnculo dentro do espermatozoide, sabe? Eles estavam convictos que tinha isso aí mesmo. Partimos para número 2. Charles Darwin, apesar de ser um dos homens que mais contribuíram para mudar a visão do homem do século XX, cometeu muitos equívocos, como a teoria da pangênese. E o que diz essa teoria? E quais são os equívocos dela? Bom, então a pangênese propõe gêmulas com cópias do organismo produzidas por cada órgão e levadas pelo sangue para os órgãos genitais. Essa é a teoria que ele colocou. Como ele desconhecia como se dava a transmissão de características, achava que isso fazia sentido. Lembrando que a transmissão das características só pôde ser vista depois lá do século XX. Vamos para a número 3, então. Quem são James D. Watson e Francis Crick? Qual a importância da pesquisa deles para a biologia atual? Tá, esses são os caras que propuseram o modelo da molécula de DNA. Isso aí que revolucionou a genética e foi abrindo portas para a gente ter o conhecimento que a gente tem hoje da genética atual. Então vamos escrever. Vamos lá que está acabando. Número 4. No que consistia a teoria dos preformistas e no que eles erraram? Os preformistas foram os que tiveram a ideia do tal do homúnculo, né, do homem em miniatura lá dentro das células sexuais, e que ia se desenvolvendo no útero para originar um ser novo. Eles erraram quando eles disseram que a participação na formação desse ser era restrita só ao óvulo e ao espermatozoide. Vamos ver aqui como é que eu escrevo isso. Isso aí. Hoje a gente sabe que todas as células do nosso corpo têm DNA, né? Tem os genes ali, as características. Não é só os óvulos e os espermatozoides. Vamos lá. Número 5 agora. O que foi a teoria da epigênese? Explica o que ela defendia. Na verdade, nem dá para chamar de teoria, né, gente? Era dos primeiros tiozinhos lá, do Frederick Wolff, do Carl Beer. Eles apenas afirmavam que tinha combinação de componentes masculinos e femininos para formar um ser novo, né? Mas eles não sabiam como explicar como que acontecia a formação disso. Então não dá para chamar de teoria, né? Era uma ideia que eles tinham, não conseguiam nem explicar como é que chamam de teoria, não sei nem por que falam teoria.
Mas, então, por isso que ela não foi muito longe. Só que ela foi tipo um gatilho, né? Foi um pontapé inicial aí para as outras ideias depois que foram tendo a respeito disso. Então, vamos escrever. É isso aí. Sobre a introdução, gente, aqui no livro era isso. Agora vocês têm um vídeo que complementa isso aqui que eu falei lá no roteiro de vocês. É um vídeo curto, como sempre, né? Eu nunca dou vídeos grandes para vocês assistirem. Sempre tento buscar uns vídeos curtinhos. Mas eu preciso que vocês assistam com atenção e anotem as informações, tá? Que ele colocar lá. E aí vocês vão enviar para mim foto dessas questões, tá? Que a gente fez agora há pouco. E também dessas anotações do vídeo que vocês vão assistir agora. Então, vou dar agora esse período para vocês fazerem isso, tá bom? Podem ir lá e estou aqui se tiverem dúvidas. Ok, gente. Então, era isso por hoje. Então tá, gente. Vou indo lá. Um beijo para vocês e até a próxima aula.